Olá, damos início a mais um episódio do Direito FMU Talks, o podcast do curso de Direito da FMU. Tenho aqui comigo, para mais um episódio, o professor Emerson Malheiro. Seja muito bem-vindo, professor Malheiro. É uma satisfação estar aqui no FMU Talks com todos vocês. Obrigado. E falando então, continuando a nossa conversa sobre direitos humanos, nós, no episódio anterior, falamos sobre uma definição de direitos humanos, falamos sobre o princípio da vedação ou da proibição do regresso. Continuando esse tema, os direitos humanos, eles necessariamente são aplicáveis a todas as pessoas. Existe alguma controvérsia em relação à universalidade dos direitos humanos? Essa é uma excelente pergunta, professor Fábio Franco, porque, de fato, posso dizer que sim, existe uma controvérsia envolvendo a universalidade dos direitos humanos. Em primeiro lugar, vamos entender o que ela significa. Universalidade significa que os direitos humanos devem ser aplicados a todas as pessoas, independentemente de suas peculiaridades individuais. Por exemplo, raça, cor, etnia, religião, independentemente de circunstâncias temporais. Não importa se ontem, hoje ou amanhã, independentemente de aspectos espaciais. Não importa se no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na África do Sul, na Nova Zelândia, na China ou no Japão. Mas, por outro lado, apesar de termos a universalidade como uma característica dos direitos humanos, podemos encontrar uma teoria que se contrapõe à universalidade, denominada relativismo cultural. É importante destacar aqui que o relativismo cultural não é uma característica dos direitos humanos, mas, insisto, é uma teoria, é uma tese que se contrapõe à característica da universalidade. E o relativismo cultural estabelece que os direitos humanos devem ser interpretados em contexto, de acordo com as peculiaridades de cada cultura. E como podemos enxergar essa controvérsia, esse conflito entre a característica dos direitos humanos da universalidade e a teoria que eu acabei de trazer aqui para todos aqueles que acompanham o podcast, o relativismo cultural? Vou trazer aqui um caso que já apareceu, inclusive, no exame de ordem, mas que vou resumir bastante aqui para ser entendido facilmente. Em França, surgiu uma lei que proíbe a mulher de usar a burca e o niqab em público. Em apertada síntese, essa lei é válida? É a pergunta. É claro que, lá no exame de ordem, temos que considerar que a resposta deve contemplar as duas vertentes. Por quê? Porque não existe, na nossa doutrina, uma maior percepção inerente a essa característica dos direitos humanos da universalidade ou do relativismo cultural, ou seja, há praticamente um empate nas duas hipóteses em que existe a controvérsia. Então, de novo, a lei é válida. A lei que proíbe a mulher de usar em público, em território francês, a burca e o niqab, pode ser assim considerada? Temos que enxergar sob a ótica da universalidade primeiro. De acordo com a universalidade, sim, a lei é válida, e ela é válida porque os direitos humanos devem ser aplicados igualmente a todas as pessoas, independentemente de suas peculiaridades individuais, circunstâncias temporais ou aspectos espaciais.
e a burca e o niqab devem ser considerados como elementos de opressão da mulher. Lembrando que tanto a burca quanto o niqab ou cobrem parte ou cobrem totalmente o corpo da mulher. Por outro lado, sob a ótica do relativismo cultural, a lei não é válida. E por que a lei não é válida? Porque os direitos humanos devem ser interpretados em contexto, de acordo com as peculiaridades de cada cultura, e a burca e o niqab são elementos de expressão da religião muçulmana pela mulher. Então, existe um verdadeiro embate aqui que deve ser considerado, inclusive para as avaliações acadêmicas. Professor Malheiro, obrigado. E seguindo nesse tema ainda, o Brasil assinou e ratificou o Pacto de São José da Costa Rica. Esse é um tratado importantíssimo de direitos humanos. Qual a relevância dele para o Brasil? O Pacto de São José da Costa Rica, também conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos, é um relevante tratado sobre o tema que já foi incorporado ao cenário de direito brasileiro pelo Decreto 678 de 1992. É um tratado de direitos humanos. E, é claro, precisamos pensar nos seus dispositivos. E ele traz, por exemplo, no artigo 7º, parágrafo 7º, a proibição da prisão civil. Mas aí, pode-se dizer, a Constituição Federal também proíbe a prisão civil. No artigo 5º, inciso 67. É verdade. Mas o Pacto de São José da Costa Rica apresenta apenas uma exceção. É possível a prisão do devedor inexcusável de alimentos. Já a Constituição Federal apresenta duas exceções. É possível a prisão do devedor inexcusável de alimentos, mas também do depositário infiel. Precisamos saber o seguinte: prende-se o depositário infiel ou não se prende? Em 1992, ninguém sabia certo o que fazer, tanto que juízes decidiam pela prisão do depositário infiel, afinal, a Constituição Federal autoriza, e outros magistrados decidiam que o depositário infiel não deveria ser preso, e não deveria ser preso porque o Pacto de São José da Costa Rica veda, e jamais seria incorporado ao cenário de direito brasileiro um tratado internacional com um dispositivo inconstitucional. Na verdade, talvez não conheçam alguns brasileiros e não saibam que o Brasil não é para amadores, mas para profissionais. E, para isso, devemos saber qual é o posicionamento hierárquico dos tratados internacionais de direitos humanos quando eles são incorporados no cenário jurídico brasileiro. E aqui, o Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos, obedeceu o disposto no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que aduz que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. A Constituição está cuidando de qual tratado internacional? Do Tratado Internacional de Direitos Humanos. Esse tratado, uma vez incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, obedece a uma disposição hierárquica, que não existe no cenário internacional. E a pergunta que fica é: qual é o posicionamento hierárquico desse tratado? Em destaque, o Pacto de São José da Costa Rica. Como a Constituição não é expressa nesse assunto, em 1992 ninguém sabia e cada juiz decidia de forma diferente, o que trouxe como consequência uma insegurança jurídica. Ora, mas também seria pedir demais que os magistrados decidissem de pleno ponto essa questão
muito menos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Afinal, temos que considerar que o Pacto de São José da Costa Rica tinha acabado de ser incorporado ao cenário de direito brasileiro. Então, vamos trazer aqui 2 anos de prazo para que os ministros do Supremo Tribunal Federal possam se pronunciar. Nessa viagem no tempo, estamos em 1994, mas, professor Fábio Franco, vamos lembrar que 1994 foi ano de Copa do Mundo. O Brasil não era campeão há tanto tempo e naquele ano jogou muito com o Romário. Brasil campeão mundial de futebol. Ora, será que naquele ano os ministros decidiram alguma coisa? Ano de Copa do Mundo com o Brasil campeão? Não decidiram absolutamente nada. Vamos dar mais prazo para os ministros do Supremo Tribunal Federal se decidirem sobre a questão. Sugiro aqui 6 anos. Professor Fábio Franco, 6 anos é bastante tempo, hein? Dá para o aluno do curso de Direito cumprir todas as disciplinas e ainda fazer as defesas. Então, estamos no ano 2000. No ano 2000, temos que nos lembrar que foi o ano em que houve o bug do milênio. Tudo que fosse colocado em sistemas de computador poderia se perder no tempo e no espaço. Será que os ministros decidiram alguma coisa sobre o assunto? Nada. Sem mais delongas, caso contrário, o podcast terá 3 ou mais horas de duração. Em 2008, finalmente, os ministros do Supremo Tribunal decidiram, naquele instante histórico, com 9 ministros, e por 5 votos a 4, decidiram que os tratados internacionais de direitos humanos, incluindo o Pacto de São José da Costa Rica, têm o valor de norma supralegal. Norma supralegal, aquela que está acima de todas as regras do ordenamento jurídico brasileiro, mas logo abaixo da Constituição Federal. E agora, prende-se ou não se prende o depositário infiel? Pensamos, equivocadamente ressalto, se o pacto está abaixo da Constituição, deve-se continuar prendendo. Mas hoje, não mais se prende. Incidentalmente, posso falar sobre a súmula vinculante número 25, que estabelece que é ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Mas aí posso criar uma dúvida. Estaria a súmula vinculante acima da própria Constituição? Não. A questão é simples. Sempre que houver uma controvérsia entre direitos humanos, devemos esquecer a hierarquia entre as normas. E deve-se sempre analisar qual é a norma mais benéfica ao ser humano, de acordo com o princípio pro homine. E, em apertada síntese, quem define qual é a norma mais benéfica, em última análise, o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal. Então veja como o Pacto de São José da Costa Rica, logo no seu início, já traz questões importantes para o cenário de direito brasileiro, como aqui apresento o caso da prisão do depositário infiel. Professor Malheiro, repercussão realmente muito importante do Pacto de São José da Costa Rica no ordenamento jurídico brasileiro. E sobre ele ainda, ele prevê no texto a existência tanto de uma comissão como de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quais seriam as diferenças entre esses órgãos? Excelente pergunta, professor Fábio Franco, porque se cuida de uma questão que não aparece no exame de ordem, que não surge nos concursos públicos. Simplesmente despenca. Todo mundo deseja saber quais são as diferenças entre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aqui já vou desvendar uma lenda. Algumas pessoas afirmam que a Lei Maria da Penha foi criada porque o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lê do engano. Isso não aconteceu. Na verdade, o Brasil, criando a lei, respondeu a um parecer consultivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E agora podemos entender melhor. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos possui uma atribuição consultiva, ou seja, ela elabora pareceres.
ela não julga casos. Então, um Estado requer um parecer consultivo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o recebe. Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por outro lado, ela não só elabora pareceres, como julga casos. Normalmente, quando um parecer consultivo é solicitado à comissão, ela elabora esse parecer e o Estado não segue as suas orientações, a comissão envia o caso para a corte julgar. No caso do Brasil, não houve necessidade, porque o Brasil cumpriu as disposições do parecer consultivo da comissão. Também devemos considerar quais são as semelhanças entre elas, pois eu só falei em diferenças. Inicialmente, para ingressar tanto na comissão quanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos, é indispensável que tenham sido superados todos os recursos no direito interno do Estado. Ou, se isso não for possível, deve-se considerar que não foi admitida uma petição contendo violação aos direitos humanos no território daquele Estado. Ou ainda, que é o que trouxe o caso Maria da Penha à comissão, existe uma demora injustificada do Estado em promover uma resposta a uma transgressão aos direitos humanos. Professor Malheiro, muito obrigado pela abrangente visão aqui sobre os direitos humanos, sobre o Pacto de São José da Costa Rica, tanto no que diz respeito à sua internalização, como a esses dois órgãos tão importantes para a promoção dos direitos humanos. Esse foi mais um episódio do Direito FMU Talks, o podcast do curso de Direito da FMU, e eu gostaria de saber, professor Malheiro, se tem alguma consideração final. Agradeço imensamente pelo convite que foi feito. Desejo aos professores e alunos muito sucesso. E eu quero lembrar, principalmente para os alunos, que os seres humanos normalmente sofrem mais na imaginação do que na realidade. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Onde está o seu foco? O seu foco está no sofrimento, na dor, nas lamúrias? Ou o seu foco está em enxergar os obstáculos e transpor cada um deles? A escolha é sua. Obrigado, professor Malheiro. Continuem nos acompanhando nos próximos episódios do Direito FMU Talks. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Malheiro. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado. Até a próxima.